Meus irmãos, nós estamos falando sobre as portas de Jerusalém. Pois bem, vamos lá, irmãos. Eu quero ler com os irmãos livro de Neemias, no capítulo 3. Perdão, no capítulo 2, nós vamos ler o capítulo 2 e no capítulo 3, o versículo 1 e 2 apenas. Após isso, nós vamos ler também o Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo de número 7. Hoje nós vamos falar sobre a porta do gado ou a porta das ovelhas. Amém? Todos os irmãos encontraram? Neemias capítulo 2 nos diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre! Como estaria triste o meu rosto? Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. E disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Assim souberam os magistrados aonde eu fui, não souberam os magistrados aonde eu fui, e nem o que fazia. Porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então disse-lhe, bem vedes a vós a miséria em que estamos,
que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedificamos os muros de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele tinha dito. Então disseram-me: levantemo-nos e edifiquemo-nos. Esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate o Horonita, e Tobias o servo amonita, e Gersem o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Capítulo 3, e versículo 1 e 2. E levantou-se Eliacibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também o seu lado, edificou Zacur, filho de Inri. Amém, meus irmãos? Vamos lá para João, capítulo 10. Amém? João capítulo 10, e o versículo de número 7, nos diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Amém? Bendito seja o nosso Deus. Meus irmãos, os irmãos então se lembram que na semana passada nós falamos sobre o significado das portas. As portas, elas significam ou representam o ministério. O muro representa o reino. Então, na verdade, um reino, ele deve ter um ministério, porque as portas são o que dá acesso a este reino. Sendo uma porta fraca, qualquer coisa pode passar por esta porta. Sendo uma porta bem edificada, solidificada, então tudo aquilo que estiver por entrar por esta porta terão dificuldade. Então os irmãos notem que no padrão bíblico, Neemias ele vai com o intuito de edificar as portas, porque ele sabia que aquilo era o padrão principal para colocar o reino no centro da vontade de Deus. Então os irmãos podem pensar sobre estas coisas, que para que nós possamos fazer a vontade de Deus neste tempo do fim, nós precisamos colocar o ministério no seu devido lugar. E quando eu falo de ministério, eu não estou falando apenas dos obreiros que sentam no púlpito, e não estou falando da placa da igreja, ministério disso, ministério daquilo outro. Eu estou falando do ministério que compõe a igreja, cada um dentro da sua funcionalidade. Então os irmãos olhem que as portas, cada porta ela tinha um significado, e cada uma delas tinha um tipo de serventia dentro daquele reino. Então todo crente, todo aquele que faz parte do reino de Deus, que entrou para fazer parte do reino de Deus, ele está listado no ministério para Deus. Nós podemos sempre fazer alguma coisa no reino de Deus. Ninguém é incapaz para não fazer nada no reino de Deus. Este é um reino onde todos podem vir e trabalhar nele, desde que sigam as recomendações de Deus. Então, o ministério, na verdade, que nós estamos falando aqui, não é propriamente um ministério, um corpo chamado corpo de obreiro. É claro que para eles, se a igreja, ora uma hora,
o povo aqui do púlpito deve orar 2 horas. Eles devem sempre ter um compromisso maior com Deus, porque a revelação tem que vir por eles, para depois transmitir para a igreja. Então, é um povo que deve estar muito mais aplicado. Então veja que era isto que Neemias estava representando. Então ele indo para ser este tipo, este governador, este líder, então ele trazia com ele a revelação de Deus, para depois transmiti-la então, esta revelação para o povo. Ele tinha o intuito, o propósito estava nele, para que depois ele então pudesse transmitir isto para o povo. Então o ministério, os obreiros, o púlpito, ele deve ter um compromisso maior com Deus, para que incentive cada vez mais e tenha mais e mais da revelação de Deus para transmitir à igreja. Porque os irmãos podem notar, se o pastor não for um homem de oração, pode ter certeza, a igreja vai ser menos ainda. Se o pastor, ele não tem compromisso com os horários dele, da chegada do culto, a igreja vai ter menos ainda. Se o pastor não tem compromisso com a leitura da palavra, a igreja vai ter menos ainda. Então aquilo que o pastor transmite, é aquilo que vai ser a igreja. Então, se uma igreja é uma igreja carnal, certamente o pastor é carnal também. Se a igreja é espiritual, certamente o pastor é espiritual também. Então, este é o padrão. Então, a revelação sempre vem pelo pastor. Os irmãos olhem que no Salmo 133, quando nós olhamos para o Salmo 133, nós vamos ver que o azeite, o óleo, ele está vindo sobre a cabeça. E a cabeça é a representação do ministério do sacerdócio. Então, está vindo sobre a cabeça de Arão. Então, Arão, ele é uma parte daquele ministério. A outra parte do ministério está representado em Moisés. Então, Moisés, ele é uma parte deste ministério, e o Arão é a outra parte. Então, a cabeça propriamente, o óleo está descendo sobre a cabeça de Arão, para também estar trazendo esta consagração do que era a parte de Arão. Porque Deus disse a Arão, a Moisés, como você, Moisés, não pode então falar agora, então Arão será a tua boca. Mas a revelação vinha para Moisés. Moisés é quem dizia para ele. E Arão então fazia o que Moisés havia dito para ele. Arão não tinha subido no monte, Arão não tinha estado com Deus, Arão não tinha a revelação, mas Moisés havia passado 40 dias e 40 noites lá. Ele havia visto o fogo de Deus, ele havia visto a glória de Deus, então ele podia transmitir a revelação de Deus claramente para Arão. Então a revelação veio para ungir aquele sacerdócio, que estava numa parte em Moisés e a outra parte em Arão. Então veja que foi descendo pela cabeça, que era Arão a representação da nação de Israel. Então quando o óleo veio, o óleo estava escorrendo, estava demonstrando que a cabeça daquela nação estava sendo consagrado, e o óleo estava descendo pela barba, e a barba era a parte de Arão. Arão era aquele que transmitiria a mensagem para o povo, era ele que ia orientar o povo, era ele que ia direcionar o povo, mas porque ele tinha então a parte que era a cabeça, a orientação daquele corpo chamado Israel, já estava cheio da unção de Deus, que Moisés havia recebido no monte. Então agora Arão podia transmitir. Então esta é a revelação para a igreja. Neemias está dentro deste tipo. Então ele recebeu de Deus e agora ele vai para Jerusalém com o propósito de edificar a cidade, de restaurar a cidade, de fazer com que aquela cidade voltasse a ser a cidade do grande Deus. Como diz o Salmo 48, não é? Como diz lá no Salmo, aquela bela cidade, alegria de toda a terra, teria que voltar para o seu propósito. Agora aquela cidade estava sendo um motivo de zombaria, e é isto que está acontecendo com a espiritualidade neste tempo do fim. As pessoas não dão mais valor a Deus, as pessoas não têm mais temor a Deus, elas não têm mais compromisso com nada, elas simplesmente, irmãos, elas vão à igreja e é só isso.
não há mais aquele temor, aquela devoção, aquele anelo, aquele anseio por Deus, não há mais aquele compromisso. É uma geração, é um tempo que nós vivemos, onde uma geração que não tem mais compromisso e seriedade com nada. Não há compromisso no namoro, não há compromisso no casamento, não há compromisso na igreja, não há compromisso com as pessoas, não há mais nada. É um tempo, irmãos, que nós chegamos aonde as pessoas querem viver uma vida qualquer hoje, sem que ninguém diga nada a ela. E para isso, as pessoas desse tipo não servem para Deus, porque Deus procura um povo que tenha compromisso com Ele, que tenha seriedade com Ele, não que tenha apenas obrigações, mas que faça porque ama a Deus, e tenha este compromisso em fazer a vontade de Deus. Neemias era esse tipo de pessoa. Ele estava lá, a Bíblia diz que ele era um copeiro do rei, mas ele teve um coração voltado para fazer algo para Deus. Então Neemias, ele pensou, eu posso fazer algo para Deus. Então primeiro ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi se consagrar, esperando a resposta de Deus, para ver se de fato ele poderia fazer aquilo que Deus havia intentado no teu coração. Primeiro houve uma consagração. Ele não fez de qualquer maneira. Ele não simplesmente disse, não, vamos lá, povão, vamos lá, chegou a hora, vamos lá, agora é a hora de nós edificarmos, Deus vai dar vitória, Deus vai prosperar. Não, primeiro ele buscou a Deus, ele tinha uma revelação, ele analisou o terreno, a situação como estava, ele viu as portas e os muros, e o muro como estava, e após isso então, ele começou a trabalhar e organizar o povo, para que pudesse fazer esta obra e este trabalho. E quando ele começou, é claro, os irmãos viram no texto que nós lemos, havia lá Tobias, Sambalate, Gersem, todos estes homens que zombavam da espiritualidade, que zombavam no intento que Neemias estava querendo fazer, que zombavam e tentavam tirar a atenção deles para aquilo que eles estavam tentando fazer. Então eu digo para os irmãos, pode ter certeza, meus irmãos, se nós tirarmos os olhos daquele objetivo central, se nós tirarmos os olhos do propósito central que Deus traçou para cada um de nós, certamente, irmãos, Tobias, Sambalate, ele vai conseguir nos tirar do propósito de Deus. Nós vamos olhar para as dificuldades, nós vamos olhar para o que o povo está falando sobre nós, nós vamos olhar para o tipo de crítica que as pessoas estão dizendo. As pessoas vão zombar de nós, elas vão nos chamar de santo dos santos, não é? É isso que dizem ao nosso respeito, e nós nem oramos tanto assim, mas nós queremos orar mais. Então eles dizem que a igreja é a igreja do santo dos santos, que as pessoas querem ser mais crentes que as outras. É isso que eles vão dizer se você se levantar neste tempo do fim para viver uma vida espiritual. Eles vão fazer de tudo para fazer com que você volte para viver uma vida carnal e terrena. Por quê, irmãos? Porque ninguém quer, o diabo não quer uma igreja edificada neste tempo do fim. O diabo não quer um crente verdadeiro neste tempo do fim. O que o diabo quer é uma multidão dizendo que é crente, cantando, pregando mentiras, vivendo uma vida tola. E é isso que ele está interessado. Uma vida longe das dificuldades, uma vida sem afrontas, uma vida sem nenhum tipo de dificuldade. Então, meus irmãos, o cristianismo não é isso. Cristianismo nasceu em sangue, suor e lágrimas, e nós devemos viver esta vida, porque isto vai ser até o fim. Nós não podemos achar que as coisas vão melhorar neste tempo do fim. Pelo contrário, a situação irá piorar. E nós devemos escolher se de fato estamos dispostos a viver o Evangelho de Jesus Cristo ou não. Porque o Evangelho, ele vai custar tudo. Neemias, ele teve que abandonar tudo. Ele poderia ficar lá em Suzã, tranquilo. Mas não, irmãos. Ele estava vendo o reino de Deus, a situação do reino de Deus. E aquilo incomodava ele. Aquilo tirava a paz de Neemias.
Veja que Neemias não era um sacerdote, Neemias não era um pregador, mas aquilo incomodava ele, aquilo chamava a atenção dele, e ele pensava: eu posso fazer algo por este reino, eu posso fazer algo que venha glorificar a Deus de verdade. Então ele resolve ir para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, é isso que ele faz, ele olha e vê como as coisas estão. E após então ter este momento, então ele vai reunir o povo, as famílias que estão de frente das portas e do muro, próximo à tua casa, para começar a edificar. Então os irmãos vejam que no capítulo 3 que nós lemos, no versículo 1 e 2, nós vamos ver Eliacibe, o sumo sacerdote, junto com os seus irmãos, eles vão consagrar primeiramente a porta do gado. E o que é a porta do gado? A porta do gado, que também é chamada de porta das ovelhas. Eles não só reedificaram esta porta, como também eles consagraram esta porta. Aí nós vemos então a finalidade dos sacerdotes. Eram os sacerdotes que estavam edificando esta porta, a porta das ovelhas. E ele diz: olha, ela vai até a torre de Meá. O muro vai ser estabelecido desde a torre de Meá até a torre de Ananel. E ali no meio então vai estar a porta das ovelhas, ou a porta do gado. Ele marca os limites aonde vai esta porta e os limites aonde vai ser edificado esse muro pelos sacerdotes. E eles consagraram estas partes. Os irmãos vejam que estas duas torres, elas eram a proteção, porque a porta das ovelhas, ela estava para o lado do norte de Jerusalém. Ela ficava ao lado norte da cidade de Jerusalém. Então eles tinham duas torres postas lá para dar a proteção deste reino. Então quando vinha algum tipo de inimigo, estas torres serviam como forte para eles observarem quem estava vindo e dali então estarem os soldados. Agora os irmãos olhem para o significado destas duas torres. A primeira torre, a torre de Meá, ela significa 100 ou cento. Na verdade, para alguns, ela pode formar uma porcentagem de uma totalidade. Mas a maioria acredita que esta porta recebeu este nome pela altura que ela tinha. Era uma das torres altas de Jerusalém. Era uma das torres mais altas de Jerusalém. E é ali que ela estava posta, justamente para dar esse tipo de proteção. Então o que isto significa? Que o ministério, ele deve estar o mais alto possível. O ministério, ele não é terreno. O ministério, ele tem que vir do alto. A igreja pertence ao céu, e ela não deve estar ligada às coisas terrenas. Ela tem que buscar as coisas do alto. Então, era isto que eles estavam mostrando: olha, deixe as coisas terrenas e busque as coisas que vêm do alto. Os soldados tinham que estar neste lugar alto. E eu digo para os irmãos, um homem nunca está alto o suficiente quando ele tenta escalar a tua vida para subir em algum lugar, mas a não ser quando ele dobra o teu joelho. Ali é a posição em que o homem começa então a se elevar até o céu. É isto que a igreja está precisando neste tempo do fim: voltar para estes lugares altos, voltar a buscar a Deus em oração e proteger então a porta das ovelhas mediante esta vida de consagração e oração. É isto que faz da igreja ser uma igreja protegida. Nós precisamos voltar para isto, meus irmãos. Nós precisamos colocar isto na nossa mente, que é isto que a igreja precisa. É isto que a igreja deve fazer. E isto é uma responsabilidade minha e uma responsabilidade tua também. Porque hoje nós pensamos, não, mas a oração, isso hoje não é mais para mim. Eu nem vou pregar hoje, eu nem vou cantar hoje.
como se nós só tivéssemos que orar para se fôssemos pregar. E a oração deixou de ser aquela vida para o crente. Então aí você às vezes pede para alguém pregar, aí irmão, pronto, aí ele fica lá 5 dias, orando, lendo a Bíblia e consultando, mas se ele não vai pregar, pronto, ele vive uma vida normal, sem oração, sem consagração. Então, irmãos, nós nem sabemos, não é? Agora, que dia em que vamos pregar? E se nós não sabemos em que dia vamos pregar, então nós nunca estaremos prontos para Deus. E isso é como um arrebatamento. Se nós soubéssemos que Jesus viria hoje, certamente muitas pessoas hoje abandonariam o trabalho, passariam em oração, buscariam a Deus. Mas como não sabe, então viveram a tua vida. Ah, não, pode ser que Jesus não vem, então passa mais um. Então não é isso, irmão. Estas torres estavam ao alto para montar vigia, guarda, sobre aquela porta. E aquela era uma porta que nem entrava homens. A porta das ovelhas, a porta do gado era uma das portas baixas de Jerusalém. E ela não era feita para homens entrar, ela era feita para o gado passar. E eles entravam e passavam pela porta, e depois passavam pelos tanques, aonde eles já iam se lavando, para depois irem para o sacrifício. Lá do outro lado dos tanques, os sacerdotes já estavam esperando por eles. Todo homem que ia entrar em Jerusalém, antes de entrar naquela santa cidade, ele tinha que levar um sacrifício. Então, antes de entrar em Jerusalém, ele tinha que deixar um sacrifício lá em cima, para poder se santificar, para entrar na cidade do grande Deus. Era este o objetivo. E Jesus está dizendo isso em João capítulo 10, aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Se alguém entrasse por Jerusalém, por outro caminho, seria ladrão e salteador. Era isso que o diabo estava fazendo, e é isso que o diabo tenta fazer neste tempo hoje. Nós queremos entrar no reino de Deus, sem termos uma vida de consagração e de oração. Nós dizermos que vamos entrar na Jerusalém celestial, sem passarmos tempo com Deus, sem fazermos o sacrifício, sem entrarmos para uma vida consagrada. E isso não vai acontecer, pode ter certeza, meu irmão. E por que nós entraríamos lá, sem cumprir o mandamento de Deus? Porque nós somos bonitos? Ah não, mas Deus mudou agora. Agora Deus mudou. Agora Deus está aceitando todo mundo no teu reino. Não, meu irmão. Todo cidadão, para entrar em Jerusalém, ele tinha que passar lá um sacrifício. A ovelha passaria, já se lavaria nos tanques. O sacerdote pegava ela lá do outro lado, fazia o sacrifício para ele poder entrar naquele reino. Era assim que funcionava. Era esta a finalidade desta porta. Então os irmãos notem que ela foi a primeira que Neemias edificou. Porque se ele vai estabelecer um reino, então o primeiro deve ser o lugar da consagração, o lugar do sacrifício. Tem que estar preparado primeiro aquele lugar. E é isso, irmão, se nós queremos fazer parte do reino de Deus, está na hora de nós começarmos a orar. Ou se não estamos orando, voltar a orar. É isso que precisa para este reino. Nós não vamos entrar lá de outra maneira, meus irmãos. Nós não vamos entrar lá com um diploma de teologia, não. Nós precisamos ter uma vida consagrada a Deus. É isso que nós precisamos. Então, esta foi a primeira porta que eles edificaram. E quando eles edificaram então esta porta, então a partir daí poderia começar a edificar as outras.
Então os irmãos vejam que o limite foi daquela primeira altura da torre de Meá até a torre de Ananel. O que significa aquela torre? A torre de Ananel significa: quão gracioso tem sido o Senhor, o quão bom tem sido o Senhor. A própria família que edificou a torre, a porta do gado, o sacerdote Eliasibe, o seu nome significa Deus restaura. Então, o que Neemias estava trabalhando naquela porta era: Deus estava restaurando a entrada para o sacrifício, Deus estava restaurando a graça dele sobre o teu povo, Deus estava restaurando a vida de oração sobre a torre de Meá. Era este o propósito de Deus naquela torre. Foi por isso que ele edificou primeiro aquela torre. E por que ele não edificou primeiro a porta do peixe, que é a porta da pregação, do evangelismo? Esta foi a segunda porta. Porque não dá para pregar sem antes orar e se consagrar. Porque não dá para evangelizar sem antes se consagrar e orar. Não dá. Os que fazem isso estão querendo entrar na cidade como o diabo, sendo ladrão e salteador. Então Jesus, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. O que ele está dizendo? Se alguém quer entrar neste reino, tem que passar por mim primeiro, tem que ter um encontro comigo, tem que conhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro tem que entregar a tua vida para Jesus, para depois ir para o próximo passo. Não tem como, meus irmãos. Em nenhum momento na história isto mudou. Nós temos que seguir o padrão de Deus. Então, quando Neemias ele vai para Jerusalém, ele poderia começar por outras portas, mas ele começa por lá. Ele começa pelo norte, aonde estava a porta das ovelhas, onde estava representado ali o sacrifício de Jesus, onde estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para poder entrar para dentro deste reino. Ali estava o propósito de Deus, a graça de Deus na torre de Ananel, as alturas na torre de Meá, e a porta das ovelhas no meio de tudo isso. A graça de Deus, a restauração de Deus, a vida de Deus se manifestando no meio do povo, restaurando aquilo. Então poderia ser tudo restaurado na nossa vida. Mas os irmãos notem que hoje nós somos ao contrário disso. Nós queremos que Deus faça por nós. E nós dizemos: Senhor, se o Senhor fizer, então eu vou orar. Se o Senhor fizer, então eu vou ser crente. Nós queremos ser crente somente no momento bom. E eu digo, não há momento bom aqui. Não há momento bom aqui, irmãos. Se nós somos crentes, nossa vida será uma vida de dificuldade. O diabo sempre estará se levantando. Sempre ele estará lá, irmãos, tentando criar uma situação para que você desanime de servir a Deus, para que você desanime de buscar a Deus, para que você deixe de crer nesta palavra. Sempre irá acontecer isso. E eu digo, não é isso que está acontecendo. Porque na maioria das vezes, irmãos, o que nós encontramos hoje é uma igreja desanimada. É uma igreja desanimada para a oração. E nós chamamos para a oração e para a consagração. Ah, não dá. Pastor, não dá. Não dá. E nós temos inúmeras desculpas. E nunca dá. Não é verdade? Mas eu digo para os irmãos, se fosse para uma coisa atrativa, daria, irmã. Daria. Eu sei que daria. Nós faríamos de tudo para fazermos. Nós arrumaríamos dinheiro, nós arrumaríamos um jeito, nós faríamos. Mas é o que revela, irmãos, aonde está verdadeiramente
o nosso coração. Nós não podemos nos enganar. Eu posso enganar a igreja, eu posso enganar vocês, mas eu não tenho como enganar eu mesmo, porque o meu coração revela quem eu sou. Ele mostra quem eu sou, aonde estão as minhas prioridades, aonde elas estão. E toda vez, irmão, que o diabo consegue tirar o meu foco, alguma coisa tirou o centro da minha atenção, quando eu perdi o Cristo de vida, de vista, então é aí, irmãos, que eu começo então com as minhas justificativas. É aí que eu começo então com as minhas desculpas. É aí, irmãos. E se não há em mim aquele desejo de estar naquela torre de Meá, nos lugares mais altos em oração, então certamente, irmãos, a porta da ovelha, ela está com problema. A minha vida com Ele está com problema. A minha vida com Jesus está com problema. Se eu não tenho desejo de estar lá naquela torre alta, então eu estou com problema. Se eu não tenho desejo de viver aquela graça de Deus naquela outra torre que vigia a porta das ovelhas, então eu estou com problema. Porque a porta da ovelha foi restaurada pelo sacerdócio. E por que pelo sacerdócio? Porque eles eram responsáveis pelo sacrifício. As ovelhas tinham que passar por eles. E é ali, irmãos, que nós encontramos o Cristo. No meio destas duas torres, no meio do nosso desejo de estar nas maiores alturas, e no meio da graça de Deus, é ali que a porta das ovelhas está estabelecida. E é ali que nós devemos buscar a Deus e passar por ela. Então os irmãos vejam, que aquela porta não era uma porta que o homem passava, somente as ovelhas passavam por lá. E se nós queremos fazer parte deste reino, nós temos que nos tornar ovelhas para passar por lá. E por quê, irmão? Porque a porta era baixa. Com a nossa altivez nós não vamos passar. Com o nosso orgulho nós não vamos passar. Com as nossas pretensões nós não vamos passar. É preciso, irmãos, ir mais um pouco, abaixar, se curvar, se humilhar, para poder entrar nesta porta. E é ali que Deus começa então esta restauração. Por isso Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. E não dá para ir até Jesus, irmãos, de qualquer maneira. Tem que haver um tipo de consagração. Tem que haver. E eu digo para os irmãos, nós chegamos neste tempo, irmãos, onde Deus está buscando este tipo de povo. Eu garanto para os irmãos que Deus não está procurando um pregador, Deus não está procurando um cantor, um músico, um teólogo, um intelectual. Deus não está procurando mais este tipo de gente. O que Deus está procurando é alguém, irmãos, alguém que possa viver e fazer a vontade dEle neste tempo do fim. Porque tudo, irmãos, nosso hoje está misturado. Está como neste tempo de Neemias, é uma coisa mestiça. E o que é o mestiço? O mestiço é o que estava acontecendo com Neemias. O povo casava com os samaritanos. E os que nasciam deste casamento era algo mestiço. Não era nem de Israel, nem samaritano. Era uma mistura. Era um povo misturado. Não era um povo devotado para Deus, com um coração sincero e puro para Deus. Era um povo que amava o templo de Deus, mas amava também os padrões samaritanos.
E é isso que nós vivemos hoje, irmãos. É isso. As coisas da vida têm nos seduzido e têm nos impedido de viver uma vida cristã. Nós não temos mais aquele sentimento e aquele desejo por Deus. E o que ficou agora em nós é apenas uma consciência de que nós temos que estar ali. Apenas isso. Não é mais o desejo da nossa alma. Não é mais o anelo do nosso coração. Não é mais o desejo da nossa vida. Não é. E eu penso, irmãos, que precisa haver uma restauração na nossa vida. Que nós precisamos mais uma vez entrar por esta porta. Estabelecer os limites dela. E colocar ela neste centro. Entre a oração e a graça de Deus. Para que possa haver uma restauração entre nós. Mais uma vez, irmãos, nós precisamos subir o monte da oração. E eu não digo o monte por aí, não é? Nada contra o monte aí, não é? Quem quiser ir orar no monte, que vá. Mas a vida de oração precisa ser restaurada. É isto que nós precisamos. Um pouquinho de oração, uma pitada de oração, é o que nós estamos dando hoje para a nossa vida. Uma pitadinha de oração. E nós estamos nos chamando de crentes, com uma pitada de oração. Se Jesus orava, quanto mais nós. Se os discípulos oravam, quanto mais nós. Mas a vida deles estava isto: oração e graça de Deus. No meio disso estava a porta das ovelhas. E era por ali que eles entravam, passavam, se lavavam nos tanques, e estavam prontos para o sacrifício. Estavam prontos para servirem a Deus. Estavam prontos para glorificarem a Deus verdadeiramente. E é isto, irmão. E será que Deus pode encontrar um povo como este nesta quarta-feira? Será que Deus pode encontrar, irmãos? Se Deus olha para nós hoje, será que Deus nos encontraria desta maneira? Ou até onde nós estamos dispostos a ir neste evangelho? Não adianta, irmãos. Se nós não entrarmos por esta porta, nós não conseguiremos ir para outra. Não é? Vocês podem ver, irmãos. Quando a Assembleia de Deus surgiu, ela veio para o Brasil com 2 homens. Estes 2 homens, eles oravam e pregavam. E eles fizeram do Brasil o maior país pentecostal do mundo. Do mundo, irmãos. Mais do que a Inglaterra, mais do que Estados Unidos, do mundo. O maior país pentecostal do mundo. Com 2 homens que oravam e pregavam. Mas eles não deixaram a oração. A porta do peixe, ela é o símbolo do evangelismo e da pregação. Mas não dá para evangelizar antes de orar, irmãos. Porque as pessoas vão descobrir que é falso. Eles vão saber que nós nem estivemos com Jesus Cristo. Eles vão perceber isso. Mas quando nós passarmos por este lugar, as pessoas vão saber que nós estivemos com Jesus. Então é isto que Deus está esperando de um povo chamado igreja. Vamos estar em pé, meus irmãos, e vamos orar.
Neste tempo do fim, meus irmãos, é isto que nós precisamos. O que eu vou dizer é até contra, não é? O que eu propago, ensinando teologia. Mas a vida de oração deve ser restaurada, mais do que o conhecimento teológico. Hoje todo mundo busca um conhecimento teológico, mas nós temos que restaurar a vida de oração, porque senão não serve aquele conhecimento. O que nós vamos fazer com aquele conhecimento? Eu digo para os irmãos, não vai fazer nada, porque você não terá vigor e poder para fazer nada, sem antes passar por Jesus Cristo. Não tem como. É isto que Deus espera de nós. É isto que Deus está buscando na tua igreja. Um povo verdadeiro. Um povo sincero. Um povo que entre pela porta. Não queira pular o muro. O muro está fendido, vamos entrar. Porque eu digo para os irmãos, hoje está fendido. As pessoas entram de qualquer maneira para a igreja. Elas querem viver de qualquer maneira dentro da igreja. E por que isso? Porque os muros estão fendidos. As portas foram queimadas. Mas nesta restauração, no reino espiritual, a entrada deve ser através da porta das ovelhas, deve ser por Jesus Cristo, e ali é que nós devemos viver esta vida plenamente. É ali, meu irmão, nós podemos orar nesta noite, nós podemos orar e falar com Deus nesta noite. Quem sabe pedir a Deus que esta vida, este desejo, este sentimento volte para nós. Pastor, eu não tenho mais desejo de orar, mas isso pode ser restaurado hoje, irmãos, nesta noite. Nós podemos estabelecer a nossa vida entre a oração e a graça de Deus. Nós podemos estabelecer isto agora e passar a viver uma vida verdadeira com Deus. Não uma vida falsa, uma vida verdadeira. Não uma vida que agrade aos homens, mas que agrade a Deus verdadeiramente. Que Deus possa olhar e encontrar em nós um coração desse tipo, irmãos.